Números é o quarto livro da Bíblia. O Espírito Santo é para todos, não é para um grupo pequeno, não. Capítulo 11, eu vou ler então do versículo 24 em diante. Números é o quarto livro do Antigo Testamento. Chama-se Números pela contada do povo de Israel em duas ocasiões. 24 diz: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, os pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam eles inscritos, ainda que não saíram à tenda. Então, 68 que estavam lá, faltavam esses 2. E profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, aquele que se tornou o sucessor de Moisés, um dos jovens escolhidos respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o teu espírito. Isso aqui é uma profecia, porque Moisés falou de maneira profética. Então Josué, quando viu os 2 outros, profetizando, vão proibi-los? Não, você está com ciúme porque é como hoje. Nós temos que nos alegrar quando você vê alguém cheio com o Espírito Santo, alguém sendo usado por Deus, e não desejar algo ao contrário, porque a vontade de Deus é essa. Você verá agora o livro de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28, é um versículo muito citado no meio pentecostal. Depois de Daniel é Oséias, depois de Oséias é Joel, 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre quem? Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Pronto. Então essa profecia se cumpre no Pentecoste, quando eles estavam reunidos e ali um grupo foram batizados com o Espírito Santo. Era só o começo. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Não só línguas, vamos dizer, celestiais, mas como se fosse aqui hoje. Nós estamos orando, de repente um está falando inglês, o outro está falando em alemão, o outro português, o outro árabe, o outro hebraico, o outro aramaico. E é uma pessoa que conhece, não sei, mas puxa, como é que eles conseguem fazer? É um dom do Espírito Santo, é por isso que é línguas estranhas. Até um pastor dá um testemunho bonito, ele é canadense, morava nos Estados Unidos há muito tempo, mas chegou a morar no Brasil. Então ele estava reunido com alguns amigos e eles estavam orando. E de repente, eles começaram a orar em línguas estranhas. E um deles começou a orar em português, E ele, conhecendo o português, ele entendeu o que o outro estava orando. Aí eu disse: será que nós vamos ter interpretação nessa oração? Ele disse: eu não preciso do irmão, porque eu falo português. Aí ele falou em inglês, interpretando o que eles tinham falado, traduzindo para eles. Então é um dom do Espírito Santo para a nossa edificação, não é para show não, é para a edificação do crente, não é que você não pensa o que vai falar, por isso que é estranho. Mas por que eu estou citando tudo isso? Lá agora em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o que uma pessoa do Espírito Santo faz. Primeiro, eles não entenderam, capítulo 2, versículos 14 e 15. Capítulo 2, versículos 14 e 15. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. O que é a 3ª hora? 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Então foi dado o Espírito Santo. Se você olhar, a igreja daqui toma outro rumo.
a igreja toma um impulso muito grande e cresce como nunca. A igreja precisa do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, estava aqui como homem. Como homem, ele precisou do Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, veja comigo versículos 15 e 16. Mateus 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Aí João Batista batizou Jesus nas águas. Versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus então começou o seu ministério. Com o Espírito Santo, ele está presente, por exemplo, na libertação de uma pessoa. Tanto o Senhor Jesus começou o ministério dele, como a igreja começou. E a igreja de Cristo tem que fazer a mesma coisa. Veja comigo Mateus capítulo 12, versículo 28. O Espírito Santo na libertação. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios, como? Pelo Espírito de Deus. É consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Os homens estavam dizendo: ele expulsa demônios porque ele tem Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus: não falem isso. Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. A igreja de Cristo, ela precisa do Espírito Santo para expulsar os demônios. Então, o Espírito Santo está presente na libertação, mas ele está presente também na conversão. João, capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo na conversão. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Você nota por você mesmo, quando você aceitou Jesus. Você vai se envolvendo com Deus, o Espírito Santo vai se movendo em você, você vai crescendo espiritualmente, que, por exemplo, falar como um homem que sou homem. Se você é um homem de Deus, entenda bem, tem o Espírito Santo, você não consegue olhar para uma pessoa e ter maldade. Se a maldade surgir, você está amarrado em nome de Jesus, porque é o Espírito Santo que convence você do pecado. Você não precisa falar para aquela pessoa que aquilo é pecado, ele sabe. Mas vamos não ficar só num assunto. Uma pessoa te ofende, uma pessoa te machuca, uma pessoa te fere, uma pessoa te dá um prejuízo, mas você não consegue sentir ódio por aquela pessoa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. Esse é o processo da conversão. Quando eu batizo uma pessoa nas águas, eu digo: você está sendo despojado do corpo da carne, que é o homem natural, da mágoa, do ressentimento, do corpo do pecado. Vocês conhecem, eu citei aqui a fábula da tartaruga e o escorpião, estão lembrados? Né? Tartaruga e escorpião. Tartaruga ria abaixo, está lá numa felicidade, o seu escorpião lá da pontezinha da pinguela, fala assim: dona tartaruga. E assim: o que o senhor quer, hein? Me dá carona para o outro lado do rio. Eu? Sou maluca? O senhor vai me dar uma ferroada no meu pescoço? Estou precisando da senhora, mas eu prometo que não vou fazer isso. Ela parou, lá da ponte, ele pulou. E foram os dois rio abaixo, felizes. Mas no meio da viagem, quando ele olhou aquele pescoço carnudo, ele não aguentou e pum, deu a ferroada. Ela sentiu uma dor tão forte, antes de desmaiar e ir para a morte. Ela olhou para ele e falou: seu escorpião, o senhor prometeu. E ele também ia morrer. Ele falou: sinto muito, é a minha natureza. Irmão, o Espírito Santo está presente na conversão da pessoa. Você tem que verificar se você tem o Espírito de Deus. Estamos vendo ele presente, então, já vimos na libertação, na conversão e na edificação do crente, no crescimento espiritual, no capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas. O Espírito Santo, você tem que conversar com ele. Ele te ensina a ser marido, ele te ensina a ser esposa. Ele ensina você a ser pai, ensina a ser mãe. Ensina a ser filho, ensina a ser filho. Tudo dentro da palavra que ele vai te ensinar. Ele ensina. Ensina você a ser homem de verdade, mulher de verdade, pessoa de Deus.
Ele ensina. Veja o que ele vai dizer mais para nós aqui. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que você aprende da palavra, o que você aprende com Deus na palavra, ele vai fazer você lembrar. Eu sempre conto o caso que é de um homem que ele tinha 16 anos de idade, quando ele teve uma doença cardíaca, deformou o coração dele e também deixou ele paralítico da cintura para baixo. Ele estava então no dia lendo a Bíblia e ele tomou posse da bênção, ficou curado. Mas um ano depois os sintomas voltaram. As pernas estavam fracas, o coração uma palpitação forte, ele sabia o que era aquilo. E na hora veio assim tipo um pavor, ele disse, não, agora eu estou com Jesus, estou firme, a minha casa está em ordem e agora certamente eu vou morrer. Aí ele lembrou do Salmo 91, versículo 16, que diz, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele disse, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, 16, que ele me dará abundância de dias. Eu tenho 17 anos, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Morreu com quase 90. Até contei da minha mãe, que foi essa semana, foi para a glória. A minha mãe tinha 13 anos, era uma menina ainda. Aí uma cigana leu a mão dela. Você vai morrer com 57 anos de idade. Ela ficou feliz da vida. E a pessoa com 13 anos, ela olhava para a mãe dela já era velhinha para ela, mas a mãe dela nem tinha 57. O filho, quando olha para o pai, olha que acha que ele é velho, não é verdade? Sempre o filho acha que o pai está velho já. Meu pai morreu com 44 anos de acidente. Eu achava meu pai velho. Agora, hoje, um cara de 44 anos tem idade de ser meu filho. Porque eu vou fazer 65, então tem idade. Eu tenho filho de quase 40, 37. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas falam dessa maneira. Então, minha mãe ficou feliz na época. E quando ela completou 57 anos, eu já estava com família formada, ela chegou na minha casa e disse, Jaime, apavorada, cristã, hein? Jaime, eu lembrei que a cigana leu a minha mão e falou que eu vou morrer com 57 anos, esse ano eu faço 57. Isso o diabo é mentiroso. Liga para ele. Depois ela foi descobrir uma certidão que nem 57 ela tinha, já tinha 59 já. Que ela descobriu a certidão dela. Foi o diabo mentiroso. Aí eu brinquei com ela e falei, você vai passar a vovó. A mãe dela, minha avó, foi com 88 quando ia fazer 80 anos. Morreu em maio, faria em setembro. E ela disse, também não precisa tudo isso, não. Essa semana ela foi com 2 dias de fazer 94, né? Foi mais porque o diabo é mentiroso, temos que crer nele. Nós temos aí, mas o que eu estou dizendo é que o Espírito Santo fez aquele homem lembrar do versículo, como também lembra que o diabo é mentiroso. Então estamos vendo o Espírito Santo, primeiro na libertação, na conversão e no crescimento. E quando você cresce, os frutos começam a aparecer. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se não crescer, tem que crescer. 5:22. Mas o fruto do Espírito, repararam? Ali a letra, a palavra Espírito começa com a vogal maiúscula, não é? Espírito Santo, então está para nós aqui. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Parar hoje só nisso aqui, senão eu fico aqui fazendo até a vigília com vocês. Amor. Não é só de pão que viverá o homem. Quando nós falamos do Espírito Santo, falamos do revestimento de poder, é verdade. A igreja primitiva, ela orou, ela pediu a Deus para ser revestida de poder, para curar os enfermos, libertar as pessoas de demônios. E isso aconteceu. A Bíblia fala sobre isso. Eu não vou sair, pode ser que eu não vou me perder não, mas eu quero enfatizar o amor. Mas vou falar rápido do poder. Atos 4, versículos 29, 30 e 31. Olha comigo. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Nós também estamos debaixo de ameaças. Tem lei na Nicarágua hoje que não se prega o evangelho, você sabia? Tem lei na Venezuela que restringe muito. Tem lei também acontecendo no Brasil também que leva para isso. E diz, e concede a teus servos que falem com toda o quê? Ousadia a tua palavra. 30. Agora, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós estudamos recentemente isso. Nós precisamos. A igreja tem que mostrar o poder de Deus. Ela tem que mostrar o poder. E no capítulo 5, versículo 12,
aconteceu o avivamento. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O diabo não quer isso. Então o diabo não quer que a igreja ore, entenda bem, por cura, por expulsar demônios. Versículo 15. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. 16. E diz, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos. Vamos lá? Enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram... O diabo não quer isso. Esse foi o avivamento da igreja no Brasil. Foi, pode ter certeza disso. Foi o avivamento. Quando nós oramos, a igreja começou a orar pelos enfermos, expulsando os demônios, mostrando que aquele guia não vale nada, que aquela entidade que diz que é o chefe da encruzilhada, é o chefe do cemitério, é um derrotado. Quando alguém conhece Jesus, humilha. Eis que vos dei poder para pisar, para humilhar, mão para trás, cai de joelho, em nome de Jesus. Isso aconteceu. Mas hoje eu quero enfatizar mais, porque não é só de pão que viverá o homem. Não é só de cura divina que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E onde eu vou chegar com isso aí? Você viu então que um dos frutos do Espírito é o amor. Que amor é esse? Vamos ver aqui, Filipenses capítulo 2, depois de Gálatas vem Efésios, depois Filipenses 2:5. De sorte que haja em nós, não estou mudando a Bíblia, só usando a primeira pessoa, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que ter. Mateus capítulo 14, versículo 14, veja comigo. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E nós, quando estamos olhando a multidão, ande pelas ruas de São Paulo. Aqui tem o Teatro Municipal, em frente ao antigo MAP. Hoje está fechado. Foi Casa Bahia, agora está fechado. Ali tem uma multidão de pessoas. O que eu estou sentindo quando eu olho para... Revolta, pastor, do descaso das autoridades. Mas isso todo mundo tem, é verdade. Você olha os drogados na rua, às vezes em bandos, não é verdade? E você olha, o que você sente quando vê aquele bando de drogados? Revolta, no pouco caso das autoridades. Também, mas esse sentimento todo mundo tem. Nós temos que ter um sentimento diferente. Nós temos que ter esse sentimento, temos que ser possuídos de uma íntima compaixão para com essa multidão. Quando olhamos aqui na República, região central, as pessoas vivendo uma vida devassa. Vamos criticá-los? Muitos já fazem isso. O Espírito Santo dá amor, irmão. A igreja tem que ser uma igreja cheia de amor. Se ela não for, ela está perdendo a essência. Ela tem que mostrar amor e poder. Reunião ministerial, o missionário diz aos pastores, a igreja não cresce se ela não tiver amor e poder. Nós precisamos de despertar você para isso. Você tem que pedir para Deus, eu tenho que ter amor pela multidão que está lá fora. Amor pela sua família, que está tão perto de você e você não está vendo que ela está se perdendo e pode se perder eternamente. Pessoas da sua casa que estão do seu lado, entenda que talvez durma do seu lado, e se for hoje para a eternidade. Você tem que ser movido de uma íntima compaixão de ver aquela pessoa se perdendo. Não é só de cura divina e de expulsar demônios que vive a igreja. Ela precisa de amor. Essa é a palavra que Deus colocou. Vamos então buscar o Espírito Santo. Vamos nos envolver com Deus, vamos conhecer mais a pessoa do Espírito Santo, vamos fazer a oração que fez Paulo, depois de Filipenses, é Colossenses, matéria nova, 1:9. E o que ele diz? Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Você entende? E qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo. Enquanto eu olho, entenda bem, para uma pessoa que é minha inimiga, eu desejo o mal dela, eu não tenho o Espírito Santo. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ser cheio da vontade de Deus. Terminando, diz, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual.